Bom dia! Não sei que hora que você vai ter contato com esta mensagem comigo, nessa transmissão da Palavra de Deus. Então, eu te agradeço o seu tempo, sua atenção e a sua companhia nesse tempo que vamos compartilhar aqui um pouco da Palavra de Deus. Nós temos aqui nesse tempo de pandemia compartilhado a palavra por este canal, por um vídeo, porque nós cremos que assim também o nosso Deus toca no coração das pessoas. Antes mesmo da pandemia, este recurso já era utilizado. Lá atrás, os mais vividos, quantas pregações não foram assistidas na televisão? Quanta gente não se converte ouvindo uma mensagem no rádio? Então, neste tempo, nós vamos usar este canal em que nós temos à disposição para não perdermos a oportunidade de estarmos juntos, congregando, compartilhando o nosso tempo e a nossa fé em comunidade. Eu espero que você me acompanhe até o final. Não se distraia, não saia, porque o Espírito Santo tem algo a comunicar ao seu coração e eu tenho certeza que a palavra dele, assim como nós vemos a própria palavra de Deus, que a palavra enviada, ela vai e cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. E hoje ela vai ser enviada. Fique comigo. Vamos pedir agora nesse momento em oração a companhia, a presença, a instrução do nosso Pai, do nosso irmão Jesus Cristo e do nosso grande ajudador, companheiro, aquele que anda ao nosso lado, Espírito Santo. E lógico, que habita em nós, no nosso coração. Pai do céu, nesta hora em tua presença, te somos imensamente gratos pelo privilégio que temos de te conhecer, de tê-lo como Senhor e o nosso Pai, e temos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado por tão grande demonstração de amor que deste em nosso favor. Obrigado, Espírito Santo, porque nos auxiliaste a compreender esta verdade e aceitar Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo Salvador. Fala conosco, que esta palavra que será entregue hoje seja aquela palavra que o Senhor quer falar aos nossos corações. Assim como já falou comigo, eu creio que falará a todos aqueles que me ouvem. E nós te glorificamos desde já pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu estou feliz de ter esse tempo com você. Não se distraia. Vamos até o final juntos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo a falar contigo. Abra sua Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia física ou no celular, um aplicativo. Abra no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o último capítulo, 24, a partir do verso 13. Uma passagem linda, maravilhosa. Eu gosto demais dessa passagem. E fico até feliz de poder compartilhá-la com você que me acompanha aqui. Então, vamos fazer a leitura. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e eu espero que você me acompanhe daí com a sua Bíblia ou com o seu celular, com a palavra de Deus. Não deixe nada distrair a sua atenção. Vamos ficar 100% na presença de Deus. Aqui na minha Bíblia, antes do verso 13, tem um título. Eu não sei se na sua tem e qual é, se é exatamente como o meu aqui. O meu está assim: No caminho de Emaús. Verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus perguntou para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram esses dias? Que
coisas?" perguntou Jesus. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles, os 2 homens, discípulos. "Ele era um profeta poderoso, com palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo." Verso 20, se você se perdeu aí. "Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e o encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram." Ele lhes disse, Jesus: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras." Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando." Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: "Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras?" Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: "É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Obrigado, Senhor, por esta linda palavra, mensagem. Espírito Santo, fale conosco. Ajude a mim, que vou transmitir a mensagem, a cada um dos que estão me ouvindo, cada pessoa que receba o poder que esta palavra tem em seus corações e mentes agora. Amém. Essa passagem, assim, de forma bem sucinta, bem resumida, ela é um acontecimento no mesmo dia de domingo, quando Jesus ressuscitou. Nós vamos ver neste livro de Lucas, do Evangelho de João, que logo cedo algumas mulheres foram até o túmulo e tiveram o privilégio de ter contato com Jesus ressurreto. E depois Jesus aparece para os discípulos. E essa passagem dá a entender que foi depois de tudo isso, porque no início da passagem, no versículo 13, vai dizer: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, naquele mesmo dia. Então dá a entender que foi aí no período da tarde, para o fim do dia, porque 11 quilômetros a pé eles iam gastar um certo tempo para chegar, e eles chegaram no destino já à noite, finzinho da tarde, né, antes do anoitecer. Então, parece que isso aqui aconteceu depois daquela passagem, porque na própria narrativa eles vão dizer que isso já tinha acontecido. Jesus foi ao encontro de 2 discípulos desanimados, que estavam frustrados. Eles falam do que aconteceu com Jesus como algo triste, como fosse um fracasso. E nós vamos conversar sobre isso. Me acompanhe. Nós vamos explorar esta passagem bíblica
e vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer. Há certas experiências que mexem com o nosso estado emocional, como aconteceu nessa passagem que nós lemos. Mas, por exemplo, na nossa realidade, quando você remexe um arquivo, uma gaveta, um armário em que tem ali alguns documentos antigos, importantes, fotos, retratos de pessoas que não existem mais entre nós, ou de lugares que nós frequentamos, um trabalho antigo, a nossa igreja. Esse tempo de pandemia, por exemplo, quando você está olhando fotos de 2019 para trás, você vê ali festividades, cultos, reuniões, coral, coisas assim que nós olhamos e ficamos impactados. Muitas dessas lembranças podem ser positivas ou negativas. Por exemplo, se você encontra uma foto de um ente querido que partiu, ainda que seja agora na pandemia, em outro momento, você encontre lá uma fotografia dessa pessoa, você vai sentir ali uma saudade, talvez você até chore. Mas pode ser também de um momento alegre da sua vida, que você viu ali uma foto de um nascimento de um filho, de um casamento, de uma formatura, e isso traz grande alegria ao seu coração. E aí você revive esse tempo, como se você entrasse num túnel do tempo e voltasse até aquela experiência. Então, sabemos que esses registros, fotografias, álbuns e fotos, eles têm esse poder de transportar-nos até aquele tempo, e você revive, você sente o que você sentiu naquele dia. E eu quero te dizer, porque dependendo do que você recordou, isso pode te deixar tanto alegre como triste. Isso tudo tem um significado muito especial, e nós vamos falar a respeito disso. Ele é especial porque ele torna-se importante pelo fato desses dois discípulos estarem caminhando. Isso ocorreu não apenas no sentido físico. Eles iam na direção da aldeia de Emaús, mas eles estavam presos, com seus corações presos em Jerusalém. As lembranças de um passado recente obscureciam a mente desses dois caminhantes. Os pés caminhavam para Emaús, mas a mente ainda vivia os momentos dramáticos da morte de Jesus. Lembra das fotos que eu falei agora? Estes dois discípulos, eles estavam caminhando para um destino, mas o seu coração, sua mente estava preso em algo que aconteceu e que eles não entenderam. Quando o passado nos arrasta e nos prende, perdemos a capacidade de enxergar o que ocorre no presente. Vamos explorar um pouquinho mais isso? Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos daqueles dois discípulos foram impedidos de reconhecer Jesus. Nós vimos isso na passagem que lemos, nos versos 15 e 16. Os olhos estavam cansados. Por quê? Estavam sem energia, insensíveis, incapazes de perceber o que acontecia ao seu redor. Eles estavam tão abalados pelo que aconteceu com o Mestre que eles não conseguiram perceber o que estava acontecendo com eles ali, com a presença do Mestre ao lado deles. É difícil para nós compreendermos isso, porque às vezes a gente já está com a história contada, então a gente começa a julgar e condenar esses discípulos. Nós não sabemos exatamente como Jesus se apresentou, o seu corpo físico, porque ele foi destruído na cruz. Quem o viu crucificado jamais poderia imaginar ele aparecer perfeitamente, e talvez tinha alguma coisa no seu semblante, no seu corpo, que pudesse dificultar esse reconhecimento também. Esse é o corpo que nós vamos receber quando nós ressuscitarmos
quando Jesus voltar, ou se aqui estivermos vivos, seremos transformados. Nós vamos receber um corpo como esse de Cristo. Nós cremos na ressurreição do nosso corpo. E esse corpo glorificado, transformado, será esse que Jesus nos mostrou. E nós não sabemos com clareza, não vivemos esse tempo, não temos fotos nem filmes para conferir. Ouça uma coisa que eu quero que você preste atenção. Fique atento. Tem algo que eu quero te dizer. Não é apenas o passado que provoca esse tipo de inércia e apatia, sabia? Vamos ver? Apenas um passado frustrante e marcado pela desesperança tem o poder de neutralizar a fé no presente e no futuro. Tem gente que anda presa no passado, numa experiência que passou, seja na própria caminhada com Cristo ou na vida de modo geral, trabalho, família, amizades, situações que vivenciou, que te prende naquilo que é uma decepção tão grande, porque você, assim como esses discípulos, esperavam que Jesus fosse um Messias vitorioso, militar, que tirasse eles do jugo do Império Romano, e Jesus não veio para essa finalidade, ele veio para trazer o reino dos céus para nós. Oh, glórias! E aí você para de perceber o que está acontecendo agora e o que Deus vai fazer com você adiante. Quando você relembra um fracasso, suas forças parecem diminuir. Quando a mente traz à tona um momento amargo e triste, você se desfigura. Os discípulos ainda viviam as dores da paixão de seu Senhor. Para eles, ainda era sexta-feira, já era um domingo à tarde e a mente deles estava presa na sexta-feira, na crucificação. Jesus já tinha voltado dos mortos e eles ainda estavam no Cristo da cruz. Por isso que nós não acreditamos, nós não temos esse hábito de andar com um crucifixo com Cristo na cruz, ou de termos um crucifixo com um Cristo na cruz. Você vai encontrar nas igrejas, muitas vezes evangélicas, né, as protestantes, uma cruz vazia. Por quê? Porque Jesus saiu daquela cruz. Você tem que sair da sexta-feira, tem que chegar no domingo de manhã e ver Jesus saindo do túmulo ressurreto. E Jesus está vivo. E nós não podemos viver por um Jesus que está na cruz morto, e sim por um Jesus vivo. Isso muda radicalmente a sua forma de caminhar com Ele. Nada do que aconteceu a partir daquela sexta-feira tinha valor para aqueles discípulos. Muitos ainda mantêm as lembranças atadas a algum momento do passado. Jesus quer te livrar deste peso do passado, do que te prende. Eu não sei qual é a sua experiência, o que aconteceu contigo, mas uma coisa eu sei: Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais na cruz. A sua fé, a sua vida com Ele não é uma vida, uma caminhada de estagnação, é uma caminhada de progresso. Aí Jesus se aproxima e inicia um diálogo com aqueles discípulos, e neste momento Ele está se aproximando de você para conversar com você também. Você crê nisso? Eu creio. Você crê? Então preste atenção se você disse sim. Quando Jesus se aproximou daqueles dois discípulos, Ele fez uma pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e olharam para Jesus. Versículo 17 do capítulo 24 que nós lemos. Observe que Jesus percebera o estado de espírito dos dois. Quero te falar uma coisa. Preste atenção. Me escute. Volte os olhos para mim. Olha só. A coisa mais difícil para qualquer um de nós é caminhar sem esperança. Você já
Viu alguém que caminha sem esperança? Eu não sei, pode ser você mesmo. Eu conheci uma pessoa, um tempo, na minha caminhada profissional, que ele era uma pessoa tão apática, tão morta assim de forma, parecia que estava um morto-vivo. Tinha pessoas que até eu chamava de alma morta. Olha só que absurdo, pode até parecer engraçado. Alma morta. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que anda como se estivesse morto, desanimado, sem vida. Não existe coisa pior. E esses dois discípulos estavam assim. E Jesus fez questão de ir ao caminho, ao encontro deles, porque é assim que Jesus faz. Jesus sempre vai ao nosso encontro. Ele veio ao meu encontro, ele vai ao seu encontro. O Espírito Santo está neste momento indo ao seu encontro. Você percebe isso? Você percebe isso como o Senhor Jesus sempre, Deus está sempre vindo ao encontro da sua criação para restauração, para redimir. Olha só, nós não podemos perder esta grande oportunidade do Espírito Santo falando diretamente conosco, porque Deus está indo ao seu encontro. Esse é um Deus maravilhoso. Eles estavam caminhando, mas não sabiam o que fazer com as suas vidas. Toda a expectativa e esperança de ver dias melhores morreram com Jesus na cruz para esses dois discípulos. E o interessante é que eles já tinham escutado que Jesus tinha ressurgido. Nós vimos isso na passagem. Mas eles não viram, então eles são daqueles que vêm para crer. Na caminhada com Deus nós cremos para ver. Jesus falou isso para Tomé, porque você viu e tocou em mim, você creu. Mas muito mais feliz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ele falou isso para você, para mim, que cremos nele, morto na sexta-feira e ressurreto naquele domingo, e que depois subiu aos céus. Nós cremos, então nós não vimos, nós cremos naquilo que não vemos. Por isso que nós não perdemos a esperança, por isso que eu não perco a esperança. E eu espero que você também não perca a esperança. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis. Nunca tivemos essa experiência que estamos vivendo agora. Para você, não deve estar sendo fácil. Para ninguém está sendo fácil. Todos estão preocupados. E não é fácil caminhar, avançar e olhar para cima e olhar para frente nesse tempo. O céu de muita gente está nublado, escuro, carregado de nuvens. Seguir em frente, tendo um passado de fracasso e de derrotas inconformando o coração, é muito difícil. Talvez você já tenha perdido alguém da sua família para essa enfermidade que nós estamos enfrentando, e isso talvez está abalando a sua fé. Talvez você é de um grupo de risco, está enclausurado na sua casa, você está aí na sua quarentena e está com muita dificuldade de viver esse tempo. Não é fácil fazer da nosso ambiente familiar, doméstico, nossa residência, tudo. Aqui é trabalho, aqui é escola, aqui é faculdade, aqui é academia, aqui é tudo, é igreja. É tudo. E as pessoas estão ficando com dificuldade de viver isso, além das perdas, das enfermidades de um modo geral. Seguir em frente, tendo um passado de fracasso e derrota, isso incomoda o coração. Não é fácil. Não é fácil. Quero te dizer o seguinte: quando você faz uma pausa a fim de fazer um levantamento de tudo o que já realizou e de tudo o que tem pela frente, você corre o risco de entrar em parafuso. Não é fácil reviver atividades que nasceram e morreram por falta de energia. Quantos projetos, ideias, coisas que você talvez começou e não conseguiu terminar, e isso traz em você uma sensação de perda, de fracasso, de incompetência, e isso te deixa uma pessoa sem esperança e frustrada.
Não é fácil reviver essas experiências. Nestas horas é importante não deixar que as lembranças de um momento amargo continuem azedando o seu presente. Era isso que estava acontecendo com aqueles 2 discípulos e que Jesus foi ao encontro deles para reanimá-los. E é isso que ele está fazendo neste momento com você e comigo. Há uma lição tremenda nesses versículos 18 e 19. Desse capítulo 24 que nós lemos de Lucas. Veja o que diz o texto. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Jesus disse, que coisas? Os 2 discípulos não entendiam a desinformação daquele homem que surgiu ali diante deles de repente. Eles ficaram abismados. Quem é esse? É um ET? Veio de Marte, chegou aqui agora e não sabe que tem pandemia? Já pensou você falar com alguém sobre o que está acontecendo agora e essa pessoa te falar assim, mas o que está acontecendo aí no seu país, no seu mundo, no seu planeta? Aí você vai falar, ué, será que ele veio de Marte? Será que ele veio da onde? Quem é essa pessoa? Saiu de uma caverna? Será que ele estava lá na caverna de Platão? Será que essa caverna existe? Ele saiu e veio nos visitar aqui, se deparou conosco, que não está sabendo de nada? Será que ele é algum japonês que estava escondido ainda, pensando que a Segunda Guerra Mundial ia estar acontecendo? E ele chegou agora, opa, não sabe de nada? Você já parou para pensar se alguém te falasse agora? Que pandemia? Parece isso. Parece Jesus nessa passagem com esses discípulos. Não sabe que o que aconteceu sexta-feira? Quem é você? Jesus é surpreendente. É como se ele estivesse conversando com 2 crianças, que um pai, um tio, um adulto finge que não sabe das coisas para dialogar ali com a criança, e a criança fica querendo mostrar que sabe mais. Olha só. Eles falaram para Jesus, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Sabemos que esquecer um erro, um fracasso, uma traição é quase impossível. Esses problemas deixam sequelas, marcas, cicatrizes. No entanto, Jesus andava com aqueles discípulos totalmente livre das amarguras da sexta-feira, da quinta-feira. Jesus esqueceu da traição de Judas. Jesus esqueceu da negação de Pedro. Ele ainda ia falar com Pedro sobre isso. Ele ia bater um papo ainda com Pedro. Nós vamos ver isso no último capítulo do Evangelho de João. Mas Jesus não estava. Realmente me traíram. Esse bando de discípulos me abandonou na cruz. Um deles lá, que era o meu amigo íntimo, me negou 3 vezes. Jesus estava livre de todas essas angústias que nós queremos e insistimos carregar conosco. Jesus esteve em Jerusalém, mas não estava mais preso àquela cidade como os 2 discípulos, e Jesus queria libertá-los dessa prisão. Aí Jesus responde, quando eles indagam a Jesus responde, que coisas que aconteceram? Estava afirmando que o passado, com esta pergunta, que coisas? Jesus estava afirmando que o passado não pode mais pesar sobre as nossas vidas. Seu sacrifício crucificou nossos pecados e também libertou nossa esperança. Oh, glórias a Deus! O Senhor abriu para nós um novo caminho, rompendo com impossibilidades. O sentimento que dominava o coração
coração dos discípulos não estavam presentes no espírito de Jesus, mesmo sendo ele o personagem principal de toda aquela tragédia. Jesus era o que podia estar lamentando, mas ele não estava. Ele estava fortalecendo aqueles que estavam frustrados. Você já visitou alguém hospitalizado e você sai de lá reanimado, porque a pessoa parece que está mais animada que você, que foi visitá-la? Você que está supostamente saudável e ele lá adoentado? Jesus nos mostra que, por maior que seja o desafio, nossos olhos devem estar sempre olhando para o futuro, para a frente. Não basta caminhar para a frente, a sua mente, seu coração tem que estar indo junto com você para a frente. Os discípulos estavam indo para Emaús, mas a sua mente, seu coração, eles estavam presos em Jerusalém. Nosso coração deve sempre esperar a vontade de Deus. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Mesmo que você esteja em desvantagem, Jesus está contigo. Deus é com você. Ainda que o mundo esteja vencendo sua capacidade de crer, de esperar, de confiar, mesmo que a derrota pareça iminente e talvez inevitável, saiba que o que está em jogo não é a sua sobrevivência. O que está em jogo é a veracidade da palavra de Deus, da promessa que ele fez. É por causa desta palavra você não poderá ser derrotado. E por causa dessa palavra você não poderá ser derrotado. A vitória está garantida porque Deus prometeu. Deus prometeu, ele cumpre. Depois de abrir os olhos dos discípulos, Jesus desapareceu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele, Jesus, desapareceu da vista deles. Versículo 31, capítulo 24 de Lucas. Você sabe por que Jesus desapareceu? Sua missão já estava cumprida com aqueles dois sofredores. Eles estavam renovados e preparados para continuar a caminhada. E foi o que eles fizeram. Eles tinham o costume de, ao final do dia, se recolher para suas casas, como eles inclusive convidaram Jesus. Mas ao ver que Jesus desapareceu de diante deles, eles voltaram animados, cheios agora de vigor, de força, cheios de esperança. Precisamos falar isso para os outros. Vamos voltar para Jerusalém. E eles dois foram ao encontro de um outro grupo que também sofria a mesma dor da separação. Eles foram aquelas duas brasinhas que Jesus assoprou lá no fundo do fogo, e aquelas brasinhas acenderam, e eles foram para os demais carvão que estavam ali apagados e pegou fogo. A esperança voltou. Jesus renovou as forças desses discípulos. Eles foram ao encontro desse grupo que estavam lá angustiados. Você vê isso nos versos 33 a 35 do capítulo 24 que nós lemos. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Não é hora de parar por causa da pandemia, por causa do medo, por causa da angústia, da tristeza, da dor, das incertezas. É hora de caminhar, de continuar andando juntos, de fortalecermos uns aos outros, de compartilharmos nossas angústias e também de compartilhar nossas alegrias, para que os outros sejam alegres conosco e para que também possamos chorar com os que choram. Lembre-se de uma coisa: o que sempre está em jogo é a palavra do nosso Deus. E por causa desta palavra, sua vida deve mudar.
Seu mundo tem de melhorar. Seu coração precisa acreditar que o Senhor está vivo e bem presente em sua vida. Se você se sente dominado por alguma preocupação, alguma angústia ou alguma outra inquietação, creia. A palavra de Deus, ela te diz que você nunca será abandonado. Você pode ouvir que uma mãe abandonou o filho que mama. Você pode até ver uma mãe que matara o filho. Mas eu jamais te abandonarei. Essa promessa de Jesus, essa promessa de Deus. Jesus diz, e estarei convosco até o fim dos tempos. Ele falou isso no finalzinho do capítulo, ele falou isso no finalzinho do capítulo 27 de Mateus. Receba, neste momento, a paz do Senhor. Deus, eu creio na Tua palavra. Eu creio que nesta hora o Senhor falou ao meu coração. E o Senhor falou ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos amigos, das amigas, dos ouvintes que passaram esse tempo aqui na Tua presença. Glórias sejam dadas ao Teu santo nome pela Tua palavra. Que os corações estejam novamente aquecidos. Oh, glórias! Glórias, glórias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus que está conosco nesta hora. Oh, Santo e Doce Espírito Santo, obrigado porque nos aqueceste os corações e as almas nesta hora. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, por tão grande companhia de honrar a Tua palavra para que possamos continuar caminhando. E o nosso destino, o nosso horizonte é o dia em que vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, pela ressurreição ou pelo arrebatamento. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada. Fique na paz.